Paz, meus irmãos, tudo bem? Que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos. Deus é bom. Meus irmãos, nós vamos continuar falando sobre a edificação. E para isso eu gostaria de pedir que você abrisse Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1. Ageu, capítulo 1, verso 1. Melvin, meu ajudante da Bíblia. Essa Bíblia está mais moderna. Lê para mim. Ageu. Oi, som? Ok. Ageu 1. Você vai ler do 1 ao 7, tá? Show. No segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto o templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Amém. Meus irmãos, esse é um texto de Ageu, é um dos profetas menores, e nós vamos meditar principalmente a partir do texto de Ageu, para nós continuarmos falando da edificação da casa de Deus, a partir dos edificadores da reconstrução de Jerusalém e da reconstrução do templo, que foram Zorobabel, Esdras, Neemias e os profetas que cooperaram com eles. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre o papel da profecia na edificação. Então, se no nosso primeiro encontro falando sobre edificação, nós falamos sobre a pessoa do edificador em Zorobabel, agora nós vamos falar do papel da profecia nessa edificação que nós estamos estudando, conversando juntos. Então, nós estamos meditando nesses dias de reconstrução, e lá em Esdras, capítulo 5, do verso 1 e 2, a gente vê, se alguém puder abrir para nós aí rapidinho, a gente vê esses construtores sendo animados pelas palavras proféticas. Quem puder ler para nós, Esdras 5, do 1 ao 2. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque,
Os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, diz: Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a gente vê nesse contexto aqui de reconstrução do templo que a palavra profética ela foi importantíssima para que a edificação continuasse. Haviam conflitos, haviam lutas, haviam dificuldades. Os povos ao redor estavam batalhando contra os construtores e o povo que havia voltado do cativeiro. Então, eles, por hora, eles se amedrontavam, se assustavam, paravam a construção. E foi então que as palavras proféticas chegaram, a partir do profeta Ageu e do profeta Zacarias, para animar os construtores e o povo. E esses profetas estiveram sustentando ali todos os construtores até que essa edificação ela pudesse acontecer. Então, a gente vê que tanto aqui nesse contexto, como no contexto geral, como 1 Coríntios 14 fala, o papel da profecia é esse. Ele tem esse papel de edificar, de consolar, de exortar. A profecia é aquele ingrediente espiritual que toca a nossa vida do dia a dia. Aquilo que estamos fazendo, os nossos desafios, as nossas dificuldades, vem uma palavra maior do que nós, para cooperar conosco e nos sustentar naquilo que nós estamos realizando. Então, nós vamos pensar um pouco sobre esse papel da profecia. E agora, voltando para Ageu, que foi um dos profetas que esteve animando o povo ali para que eles fossem construir, a gente chega então no texto de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2. E nós vamos começar pensando nesse primeiro trecho que nós acabamos de ler. O profeta chega fazendo uma denúncia. O profeta chega falando: por que é que vocês falam que não é tempo de construir a casa do Senhor, mas, enquanto isso, vocês estão construindo as próprias casas? Olha só que pergunta capciosa, né? Que fala que já veio logo no ponto certo, não veio com rodeios, mas veio já para falar de maneira imediata. Povo de Israel, por que vocês estão construindo as próprias casas, luxuosas, muito bonitas, mas estão se esquecendo do templo do Senhor? Então, a primeira mensagem nesse capítulo 1 em Ageu fala: por que é hora de edificar suas casas, mas não é hora de edificar a minha? E a segunda mensagem que a gente vê logo depois é: vocês estão tentando juntar coisas para si, mas nunca têm nada. Observem a vida de vocês. Aí depois Ageu ele pega um contexto um pouquinho maior e ele fala: olha, vocês estão plantando tal plantação, mas era esperado colher X e vocês só colhem metade disso. Vocês estão edificando ali outra coisa, mas aquilo que era esperado acontecer, no final das contas, não acontece e vocês estão vivendo quase pela subsistência. Aí Ageu fala: olhem para isso. Observem o cenário da vida de vocês. A aplicação disso: está valendo a pena edificar a vida com base no individualismo? Está valendo juntar os recursos se eles nunca geram um benefício real a vocês? Reflitam. Eu estou repreendendo vocês, porque o que eu requeiro de vocês é outra coisa. Ou seja,
Deus estava ali falando, ó, vocês ainda não pararam para observar nada. Vocês não pararam para meditar. Vocês não pararam para orar, conversar ao seu Deus, porque então vocês teriam percebido que tudo que vocês estão colocando à mão para e não prospera mais. E aí o profeta ele tem uma reviravolta aqui ao dizer: Deus está requerendo de vocês uma outra coisa. Os irmãos que puderem ler para nós o capítulo 1 ainda, verso 8. Leu 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Exatamente. Ali ele relembrou a advertência, mas ele falou: ao invés disso que vocês estão fazendo, parem imediatamente com isso. Subam ao monte, colham a madeira, depois venham e retornem com ela. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas Deus ele faz uma reviravolta dizendo: vocês estão fazendo algo. O que eu estou requerendo de vocês é outra coisa. Mas, a princípio, o que aconteceu aqui depois dessa fala de Ageu foi que Zorobabel, todos os líderes e o povo atenderam ao Senhor. E então eles falaram: agora a gente vai parar de fazer as nossas próprias coisas e nós vamos então começar a reconstrução do templo. E eles recomeçaram então ali o templo, e agora a gente vai lá para o capítulo 2, e eu só vou contar um pouco do contexto para vocês, mas ali mais ou menos no verso 1 já, você vê que enquanto eles começam a colocar os fundamentos ali da reconstrução, os velhos que tinham visto o primeiro templo, o templo de Salomão, com toda a sua beleza, com toda a sua glória, quando viam ali a maneira como estava sendo reconstruído, eles começaram a chorar. Eles ficaram muito tristes e começaram a falar: essa casa não se parece em nada com aquela casa que uma vez já foi edificada. Cadê a glória dessa casa? E foi então que foi prometido que a glória da segunda casa seria maior que a glória da primeira. Mas o povo continuou. Eles continuaram buscando agora responder ao Senhor. Como o povo havia se arrependido, capítulo 2, verso 18 e verso 19, eu vou pedir para alguém ler, por favor. Exatamente. À medida que o povo respondeu ao Senhor, profeticamente Deus foi e respondeu novamente a partir de Ageu. E ele falou: agora que vocês me responderam, podem observar mais uma vez. Agora as árvores, os frutos, eles vão responder vocês e vocês vão ter colheita e colheita abundante. Então, por ali, Deus estava conversando, dialogando com o povo e já cumprindo as suas promessas para que o povo ali continuasse o que eles estavam fazendo. Esse é um segundo ponto aqui, entre a construção do templo. Agora,
Um terceiro ponto que eu quero frisar na profecia de Ageu está no capítulo 2, verso 23. Quem puder ler, por favor. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos: eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. O terceiro ponto que eu quero frisar na profecia de Ageu é o que Deus fala para Zorobabel, que Zorobabel seria esse anel de selar, que aquilo que ele fizesse seria garantido por Deus. Deus iria confirmar as obras de Zorobabel. Isso fortaleceu Zorobabel para que ele iniciasse a obra e a continuasse até o fim. Agora, para que a gente continue pensando nesse papel da profecia na edificação, eu queria que vocês anotassem aí e entendessem um conceito que há nas profecias bíblicas, especialmente. Há um conceito que se chama de duplo cumprimento profético, aonde as profecias bíblicas, elas têm um cumprimento ali no contexto mais próximo da sua fala, um contexto mais direto, mais imediato, seja ali daquele tempo ou de um tempo próximo. E existe então esse duplo, segundo cumprimento profético, aonde a profecia se cumprirá outra vez de uma forma mais ampla e em um horizonte maior. Pensando nisso, vamos ver agora um pouco dos desdobramentos dessa profecia. Num cumprimento mais futuro, a gente pode ver algumas possibilidades. Voltando lá no capítulo 1, no verso 8, queria pedir para alguém ler para nós de novo, por favor. Ageu 1, 8. Lê de novo. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Exatamente. Aproveitando aqui a interpretação bíblica desse texto que o AP Luiz trouxe dele numa ministração de 2022, a edificação da casa de Deus, se vocês quiserem depois vê-la para ter um contexto um pouco maior. Esse verso, que é um único verso em toda a profecia e que é implantado ali quando ele está falando de outra coisa, ele está falando de uma repreensão ao povo e tal, aparentemente parece até não encaixar muito bem com todo o contexto da profecia. Só isso fala sobre subir ao monte e pegar madeira e tudo mais. E por que o profeta fala tão especificamente sobre um subir ao monte e pegar madeira? E a interpretação que o AP Luiz nos traz é que isso era uma referência ao Calvário, ao madeiro e à crucificação. E é aqui que a gente começa a virar a chave para um cumprimento mais amplo da profecia, até que isso nos alcance aqui. Então, na verdade, enquanto Ageu estava falando aos construtores, vão e edifiquem uma casa, ele estava ali implantando um outro contexto profético que se cumpriria de maneira mais ampla há vários anos depois, falando de alguém que seria o verdadeiro edificador da casa de Deus, que construiria a casa que agradaria a Deus, Cristo. Então, meus amigos, na verdade, Ageu esconde aqui um contexto profético falando sobre cruz e alcançando nós, os edificadores de agora. Porque assim como Jesus passou pela cruz, nós sabemos muito bem que ele convidou os seus discípulos a passar pelo mesmo. Quem pode me ajudar lendo Lucas 9, 23 e 24?
Exatamente. Cristo, aquele que foi crucificado por amor a nós, ele também chama todos os seus discípulos a o seguirem, tomarem o madeiro e irem adiante dele, seguirem ao Cordeiro. Aqui, meus irmãos, nós vemos que a profecia ela está se ampliando e ela está tocando a Cristo e também alcançando a nós. Daqui a pouco a gente explica e volta um pouco mais nesse contexto, mas eu queria aproveitar os outros dois trechos da profecia que eu considero como centrais. A outra questão é a questão da segunda casa, que a segunda casa teria mais glória que a casa construída por Salomão. Aquela casa que Zorobabel construiu, que já não foi tão bela assim, que não tinha tanto ouro e tantas coisas, tanto que Deus fala nessa profecia, não se preocupem, eu sou o dono da prata, eu sou o dono do ouro, ou seja, não é isso que me falta. Construam essa casa porque ela precisa estar lá para um contexto específico. A maior glória que essa casa, a casa construída por Zorobabel, o templo construído por Zorobabel teve, foi a glória de receber o próprio Filho de Deus dentro dela. Essa casa, mais simples que a primeira, ela não recebeu apenas a glória que outrora o povo via, ou às vezes era visitado apenas pelos sacerdotes e sumos sacerdotes. Agora a glória de Deus veio visível a todos os homens e encarnada. E entrou naquele mesmo templo, inclusive para dizer, eu desfaço ele e o reconstruo em 3 dias. Porque em se tratando de construção de templo e de glória, tudo isso tinha a ver mesmo era com Cristo. Não era com obra de tijolos, não era com obra fabricada pela mão dos homens. Então, essa segunda casa, ela serviu para um contexto histórico. Ela serviu para a chegada de Cristo. E o terceiro ponto que eu quero frisar dessa profecia para a gente ver a construção de Deus no tempo é quando ele chama Zorobabel de um anel de selar. E aqui eu percebo que Zorobabel ele foi no tempo dele um anel de selar, porque Deus confirmou todas as obras de Zorobabel. Mas a continuação disso, irmãos, se a gente lembrar um pouquinho da história, Zorobabel não nasceu em Israel. Zorobabel foi plantado na Babilônia. Ele nasceu na Babilônia e ele era da descendência de Davi. O que foi que Deus fez em Zorobabel? Trouxe ele de volta para Jerusalém, para que Deus continuasse a história dele ali com os judeus em Jerusalém. E Zorobabel era a garantia de que a descendência de Davi ia ter continuidade. Irmãos, ali, na geração de Zorobabel, se Deus não tivesse sido cuidadoso com a história, Zorobabel e sua descendência podia ter se perdido na Babilônia, nunca ter retornado a Jerusalém e, no tempo certo de Jesus vir, não haveria descendência para que se pudesse nascer o Cristo, que precisava ser filho de Davi. Então, por que Zorobabel é um anel de selar? Porque ele está no meio do caminho do cumprimento profético. E Deus confirma em Zorobabel a sua fidelidade. Eu vou continuar a minha história com os judeus. Essa descendência, ela vai continuar. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos ali eles falando da descendência de Jesus. E quem é que está lá? Zorobabel. Dando continuidade a essa história até que Jesus pudesse nascer. Então nós vemos que Ageu, em um contexto maior, ele está falando do Cristo. Ele estava apontando para a vinda do Cristo. Mas agora a gente precisa começar a visualizar isso a partir de nós.
Se a profecia é isso, esse expandir de cenários para nos dar consolo e perseverança, para falar de um futuro ainda oculto e ainda desconhecido, o modelo de construção de Cristo é a cruz e não as construções grandiosas dos homens. Agora falando da nossa edificação, meus irmãos, esse era o ponto aonde eu de fato queria chegar, pensando lá na edificação dos nossos irmãos lá do período bíblico, mas chegando aqui a nossa construção, a nossa forma de construir. Meus irmãos, Deus escondeu ali em Ageu e no contexto com Zorobabel, que a verdadeira forma de construir é aquela que sobe no monte, pega a madeira e desce para continuar e construir um templo para o Senhor que vai ser para a glória dele. A maneira de edificarmos um templo, o nosso tempo hoje, é a maneira de Cristo. É a maneira desse homem que foi até a morte e morte de cruz. A maneira de nós edificarmos a casa de Deus é como material do próprio Cristo. E o que o Cristo fez no meio de nós foi descer, 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 até tomar a morte mais terrível da época, a morte de cruz. Cristo se esvaziou. Ele se esvaziou completamente para nos deixar um exemplo de como devíamos viver, de como devíamos fazer. A maneira de Deus agir é subversiva. É quando você já não está entendendo muito bem as coisas. Muitas vezes, irmãos, a gente olha os cenários tudo tão ok, tão bem, e a gente pensa que está tendo aprovação de Deus por isso. Mas nem sempre as coisas são assim. Israel estava lá, eles já tinham saído do cativeiro. Os judeus já tinham voltado para Jerusalém. Só que, estando lá, num contexto adequado, entendendo que estavam ali com a graça de Deus, eles estavam ainda se afastando da vontade de Deus, construindo as próprias casas, construindo a própria vida, vivendo a própria maneira. E é necessário chegar à palavra profética para dizer: parem de edificar a sua vida individualista. Pare de edificar a sua vida megalomaníaca, cheia de manias de grandeza, cheia de grandiosidades que só coloca você no centro. E vem aqui aprender como é a minha maneira de viver e a minha maneira de construir. A maneira de Cristo é a maneira da cruz. Deus, ele tem essa forma tão contrassensual de agir e de tratar conosco, que ele fala que quando a gente se sente fraco, é que ele está sendo aperfeiçoado em nós. Meus irmãos, algumas vezes, quando as coisas parecerem em bonança, pode ser mesmo que a gente está aí fora da vontade de Deus. E algumas vezes, quando você se sentir fraco, quando você se sentir confuso, quando você se sentir que algo na tua vida está fora do encaixe, fora do lugar, quem sabe é aí que você está recebendo uma visitação do Senhor. E o Senhor está querendo se aperfeiçoar a partir da sua fraqueza. Deus está nos convidando para uma vida de cruz. Note que não apenas se sobe no monte, é preciso descer e viver a vida crucificada. Deus também colocou um selo garantidor de que vai cumprir toda a sua vontade em nós, o seu Espírito Santo.
Como está o nosso relacionamento com Ele? Será que nós estamos conseguindo ouvi-lo? Ou nos últimos tempos parece que o ouvido está tapado e nós não estamos conseguindo ouvi-lo, entendê-lo, percebê-lo próximo a nós? Por favor, leia comigo Filipenses 2, do 5 ao 8. Vamos aprender com Cristo a vida crucificada, humilhada e de serviço. Saiamos do fundamento das grandes edificações humanas, porque isso se parece mais com a Babilônia. Quem sabe os velhos lá da época de Ageu queria ver mais uma grande e bela construção. Mas Deus estava fazendo algo novo. Filipenses 2, do 5 ao 8. Quem pode ler? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não ficou por usurpação de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Esse texto está escrito na Bíblia, mas às vezes parece que não está. Esse texto está escrito na Bíblia, mas às vezes a gente passa direto por ele e fala, isso não tem nada a ver. Isso foi com Cristo. Isso não fala sobre mim. Mas sim, o apóstolo está falando, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que no fim das contas, sofreu, foi humilhado, se esvaziou e chegou até a cruz. Eu queria ler um outro texto com os irmãos, Hebreus 12, do 5 ao 8 também. Vocês esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama, castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveraram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Amém. Irmãos, ao falar da vida crucificada de Jesus, junto a isso me veio a conexão com a palavra de Hebreus, de que o Senhor disciplina ao filho a quem ama. Se coloca de pé comigo, eu já vou concluir para nós orarmos. Me parece, meus irmãos, que o Senhor está precisando corrigir rotas entre nós. De uma rota como era a do povo, lá da época de Ageu, aonde estávamos concentrados em qualquer outra coisa, menos aquilo que o Senhor já havia pedido. E a forma do Senhor corrigir seria aqui por Hebreus 12, que ela é incômoda. A correção do Senhor, ela vem como uma coceirinha ali, um incômodo na mente, mas que está ali sempre te visitando. E você está ali, o que é isso? Por que eu estou me sentindo assim? Está tudo bem. Ao redor de mim está tudo bem. Mas por que há essa incomodação no meu interior?
Meus irmãos, talvez estejamos passando por uma disciplina. E essa disciplina, ela não é porque nós não somos amados, porque estamos cheios de culpa ou qualquer outra coisa desse tipo. Na verdade, a minha sensação é de que o Senhor está corrigindo a nossa mentalidade. E aí eu volto para a vida de cruz. Tem algo na nossa mentalidade, e hoje parece que o louvor, irmãos estiveram tendo a impressão de que a gente não estava conseguindo chegar. Está faltando alguma coisa, está apegado a algo que está morto, enquanto existe o dono da vida que está aqui ao nosso lado. Eu convidei você para se colocar de pé, porque eu gostaria que você, junto comigo, começasse a fazer uma oração. Eu queria que você começasse a visitar o seu interior e a observar aonde é que há lugares de morte. Aonde é que há lugares? Amigo, pode segurar aí um pouquinho. Aonde é que há lugares em que a luz ainda não conseguiu tocar? Meus irmãos, nós não podemos vir a reuniões, chegarmos, sairmos da mesma forma que chegamos. Nós não podemos nos reunir aqui para termos um encontro performático, onde cada um vai vestir uma roupa, um jeito de ser, de estar, mas na verdade o seu interior está comovido, está revolvido, e você está sentindo que está passando por uma disciplina, mas você ainda não parou para se aquietar e ouvir o Senhor. O Senhor está nos chamando para edificar, irmãos. Mas para edificar, Ele precisa corrigir a nossa mentalidade. Eu também estou passando por isso, meus irmãos. Nos últimos dias, eu estava crente que precisava caminhar por um caminho, e o Senhor começou a me quebrar, a me humilhar, a ponto dele ter que chegar, e eu entendi e falei, tá bom, Senhor, eu desisto então de tudo o que eu estava pensando dentro de mim. Eu zero de novo, e eu espero pela tua voz. Será que você não está confundindo a bonança com o sim do Senhor? Será que você está pensando que a bonança é um tempo para você construir coisas a partir da sua própria maneira? Meus irmãos, eu acho que nós estamos precisando nos arrepender. Por isso que a disciplina chega. Ela chega aos filhos, para que nós possamos voltar à comunhão. Deus só corrige a quem Ele tem por filho. Se você não passar por correção, você é bastardo. Então tenha por motivo de alegria o passar pela correção do Senhor. E a profecia, irmãos, ela serve para isso. Ela serve para exortar, para encorajar. Nós estamos aqui juntos para isso, vamos lá? Vamos deixar as nossas máscaras nessa noite, vamos? Meu irmão, se você está com um choro retido aí no seu interior, por favor, começa a lançar isso para fora. Se você está precisando de uma oração de alguém, se você está inquieto com algo, chama por favor algum irmão ou vem aqui na frente, se movimenta, faça algo. Mas vamos responder hoje ao Senhor. Nós não podemos, irmãos, continuar tendo encontros onde nós vamos nos encontrar pela metade. Vamos lá, comece a orar comigo. Oh, Santo Espírito de Deus.
Nós queremos nos encontrar aqui com você em arrependimento. Nós queremos, Senhor, nos encontrar aqui com você em arrependimento. Porque até hoje, Senhor, nós aprendemos a construir, a edificar com as ferramentas da Babilônia, Senhor. Até hoje, quando nós não estamos bem, quando as coisas vão mal, nós ainda nos acostumamos a vestir máscaras, a colocar apenas roupas bonitas e a virem ao templo como se tudo estivesse normal. Nós ainda usamos ferramentas babilônicas, Senhor. Hoje, Senhor, transforma a nossa mentalidade. Nós precisamos nos acostumar com a humilhação. Nós precisamos nos acostumar com a vida servil. Ser humilhado não deve mais nos doer, nos entristecer. Mas nós devemos tomar por motivo de alegria ao ser disciplinado pelo Senhor. Ele quer corrigir a nossa mentalidade. Tem tanto tempo que a gente tem feito essas coisas da mesma forma. Mas Ele quer nos limpar. Como Ele limpou a nação de Israel. Ah, Espírito Santo, você tem nos chamado para um tempo de velador. Isso nos desafia. Não deixa a gente pensar que é sobre construir coisas grandiosas, Senhor. É sobre fazer coisas belas para os homens, Senhor. Porque quem constrói assim é Babilônia. Nós queremos nos arrepender, Senhor. Até que você construa em nós uma nova mentalidade. Tira a performance, Senhor. Tira o medo da imagem, Senhor. Tira o medo, Senhor, de estar nu diante dos irmãos. Nos tira da autopreservação, Senhor. Nós queremos agir como Davi, que quando foi apedrejado por aquele homem no caminho, ele foi se perguntar: talvez o Senhor está querendo me corrigir. Porque, Senhor, nós não estamos mais fazendo os exames de consciência. Porque nós estamos achando que está tudo bem. Mas a bonança pode ser o teu silêncio, Senhor. Espírito Santo, destapa os ouvidos. Precisamos te ouvir. Não poderemos dar nem mais um só passo, Senhor, se você não nos corrigir como o Pai que nos ama. Nos corrija, Senhor, porque nós só aprendemos a construir como Babilônia. E nós só poderemos fazer diferente se você estiver conosco, Senhor.
traga as tuas palavras sobre nós. Traga a tua opinião sobre nós. Traga as tuas palavras proféticas sobre nós. Nos consola, nos exorta, nos edifica, Senhor. Que sejam as medidas de Deus para a casa de Deus. As tuas medidas, Senhor, para a tua casa. Porque você é fiel para continuar a construção. Mesmo depois de anos, séculos, gerações e gerações. Você é o Deus de eternidade em eternidade. Mas se lembra que a gente é pó, Senhor. E que os nossos dias são como os dias da erva que nasce e logo após morre e se esvai. Não passa da nossa geração, Senhor. Nós estamos em dias, Senhor, onde a Tua palavra profética nos traz expectativas. E esse momento aqui, Senhor, é como uma correção de percurso, para que a gente não erre, para que a gente aprenda a Te ouvir. Destapa os ouvidos, Senhor, em nome de Jesus.